acostumado, deve ter virado piada, né? Mas vamos lá. Vamos lá. E depois ele deve ter respondido uma ameaça, né? Vai para a vala? Certeza que ele respondeu. Mas vamos lá, gente. Vocês estão me vendo? Estão, né? Vamos continuar aqui o nosso procedimento de júri, bem bonzinho, bem calminho, não igual esse, como disse a juíza, teatro, né? Só um pouquinho. A prática isso rola mesmo? Acontece quebra-pau, sim. É raro, mas vocês estão me ouvindo, né? Sim. Sim, senhora. Mas acontece quebra-pau, sim. Eu nunca fiz um quebra-pau desse, mas já participei de júris em que teve quebra-pau. Eu, particularmente, existe a velha guarda e a nova guarda do processo penal, tá? Eu considero que esse tipo de comportamento, para mim, me atrapalha. Eu acho muito teatro e perde o foco. Mas, se necessário, eu não vejo razão. Eu já quebrei, o máximo que eu fiz foi pedir para a promotora, falando alto. Falei para parar de gritar, que aquilo não era a casa dela. Foi o máximo que eu fiz. Falei, a senhora grite na sua casa, aqui nós estamos num júri, vamos ficar quieto. Tipo, respeitar, todo mundo fala. Mas eu acho que, eu discordo, eu acho que o jogo é outro hoje. Nós temos que fazer um julgamento técnico, até mesmo, gente, por respeito mesmo à pessoa, ao comprometimento, às provas. Já cachorro. Só um pouquinho, eu estou tirando o cachorro. E etc. Mas já vi acontecer, sim. E bastante, tá? Tipo, já participei de vários júris com quebra-pau, principalmente com promotor e advogado. Mais alguma dúvida? Amanhã a gente vai de novo. Até porque tem um mandamento da advocacia. Vocês já pararam para ler os 10 mandamentos da advocacia? Já tiveram esta curiosidade? Tem um mandamento que eu acho perfeito, que é: esqueça tão rápido as suas vitórias como as suas derrotas, ou vice-versa. Porque tem dia que você vai levar uma do bem, um dia você vai levar uma invertida. Isso é natural da vida, entendeu? Ainda mais num procedimento dinâmico como o direito, em que ele é interpessoal, depende de várias pessoas. Tem vezes que você arrola uma testemunha que você se arrepende do dia que você nasceu. Meu Deus do céu, por que eu fui arrolar aquela testemunha? Ou então, só para vocês terem uma ideia, olha as invertidas que a gente leva. Fui conversar com o réu 10 vezes. Conversei com ele sem brincadeira. Ele estava preso, conversei com ele 10 vezes. Antes da audiência, por causa do Covid, eu marquei videoconferência, liguei lá para a direção e marquei 2 horários. Eu fiquei com o cara das 10 às 11h50. Já tinha conversado com ele, sério, atendendo. Antes do interrogatório, teve 3 audiências. Deu umas 10 vezes que eu conversei com o cara. Gente, eu juro, chegou no dia da audiência, ele me fala, estava com o carro, com o enteado, e ele fala, tipo, coitado do cara, mas ele chegou e falou o quê? Não, porque eu estava bebendo, tal. Daí a juíza, mas quem estava dirigindo? Eu virei e falei assim, cara, tipo, é uma coisa boba. Daí ele falou, não, doutora, eu só tomei uma latinha a tarde inteira. Mas, tipo, eu virei para ele e falei assim, olha, das 10 vezes que nós conversamos, eu não sei para onde você foi falar de cerveja, uma tarde, só aquela hora para frente da juíza. Tipo, todas as 10 vezes que nós conversamos, você nunca falou de bebida alcoólica. Agora, do nada, você me invoca de falar de bebida? Qual é a culpa? Eu pergunto.
qual é a culpa do advogado nisso? Nenhuma, não depende de mim. Tem coisa que nós temos que saber, também o Ministério Público está lá para acusar, que sai totalmente da tua mão. O cara quer ir lá e falar que estava bebendo e dirigindo, isso que não era uma acusação de trânsito, né? Foi, o crime dele era outro, ele só confessou um outro ali porque ele quis. Enfim, não foi nem acusado, nada, mas vocês entendem como que não depende de você? É uma coisa totalmente peculiar. Tem até um... estou perdendo tempo, mas deixa eu falar para vocês. Tem um estudo daquele cara da psicanálise, Freud, que fala que a pessoa tem a necessidade de confessar os seus crimes. Não sei, né, se entra aí, mas eu brinco que um dia eu queria fazer um doutorado só para estudar isso, fazer psicologia, porque tantas vezes a gente fala com o réu, ele fala uma coisa, chega na hora, ele fala outra, que eu falo, cara, eu pedi para você ficar quieto, não precisa ir na frente do juiz mentir, mas evoca o silêncio. Tem várias vezes que eu vou defender a família, por exemplo, num crime econômico, e a mulher, sem brincadeira, é uma coitada, sério, na boa. A mulher, ela fica em casa, ela não vai na empresa, mas tem empresas que tem que estar no nome de dois. Vocês já tiveram empresarial, né? Várias vezes, a mulher chega lá e eu falo, ela não é nem que ela quer mentir, e ela também não quer falar, porque ela não sabe, fica nervosa, não participava das atividades da empresa. Seria bom, às vezes, até ela falar, mas ela fala, não, ó, eu não quero falar. Não tem problema nenhum evocar o silêncio. E eu falo, o silêncio está ali para isso, certo? Mas, às vezes, por mais que você fale para a pessoa evocar o silêncio, ela quer ir lá falar e acaba confessando o crime. Enfim, vai entender, né? E, às vezes, quando você fala para ela negar, ela confessa. Ou quando você fala para ela confessar, ela nega. São coisas que são relações interpessoais. Nós temos que entender que, com o direito, não é um trabalho que depende de você, é um trabalho que está na mão dos outros, principalmente a fase instrutória, tá bom, gente? Eu demorei muito para aprender e conseguir sair dando risada. Óbvio, tem vezes que eu saio pé da vida, eu chego em casa com um remédio para dormir, nem converso. Mas, nossa, tem várias vezes que eu saio dando risada. Esses dias eu fui fazer também uma audiência de crime de trânsito. E, gente, vou contar essa para vocês. Crime de trânsito. O cara estava com a carteira suspensa e foi processado por dirigir com carteira suspensa. Crime de trânsito. Só que, assim, o detalhe, teve um erro do Detran que mandou o procedimento num lugar e deveria ter sido mandado para outro endereço e não mandaram para o endereço certo. E aí... foi assim, ele teve os 20 pontos da multa, abriu um procedimento administrativo. Aí ele teve mais 20 pontos, abriu outro procedimento administrativo. Mas o segundo rolou antes do que o primeiro. Aí ele fez a reciclagem no segundo, olha que loucura. E o primeiro continuava com o endereço antigo. Então, assim, em suma, não achava o cara. Até a gente, vocês entenderam? É complexo. 20 pontos, abriu o procedimento 1, mais 22. Aí ele reciclou e o Detran só deu baixa no 2. O primeiro ficou pendente porque ainda não tinham achado o endereço dele. Mas no segundo tinham achado o endereço dele. Erros de burocracia. Não tem outra palavra. Erro de burocracia. Erro de sistema. Aí o promotor falou assim, no dia da audiência, eu juro, entendi. Então, foi um erro do Detran. Para você estava tudo ok. Você estava dirigindo com a tua carteira, você tinha acabado de sair da reciclagem. Ele virou e falou, não, mas não foi isso. O erro foi meu, porque eu podia ter ido no Detran de novo. Eu virei e falei assim, cara, o promotor está lá querendo te absolver e você está confessando por quê? Ele me explicou tudo. Depois, quando o promotor entendeu, ele falou, não, o erro foi meu. Falei, gente, mas mais que isso. Sorte que nós conseguimos absolver por outro fundamento técnico. Mas saiu de lá, eu virei e comecei a dar risada. Eu falei, olha,
Eu já vi várias formas de confissão, mas quando o promotor no teu interrogatório está falando que quer te absolver e você corrige e fala não, e fala que a responsabilidade criminal é tua, o histórico é teu. Vou te dar o troféu do senhor honesto. Eu até vou pegar esse vídeo depois e vou guardar. Vou embaçar o rosto dele e vou mandar. Vou mandar isso para vocês darem risada também. E depois vocês vão ver minha cara, né? Assim, incrédula, né? Tipo, meu, não é possível que alguém faz isso, mas faz. Então, resumindo, conversando um pouco aí do que nós saímos do nosso script, mas fazendo jus ao vídeo que vocês me mandaram, difícil, né? Tenham por si na profissão do direito que nem tudo depende de nós. Agora, vamos lá. Vamos lá. Agora, então, nós temos MP, o seu assistente, se for ação penal privada, o querelante, o MP é obrigatório, a réplica e a tréplica. Outra coisa, gente, se o promotor não vir depois e replicar aos debates, o promotor entra de novo, não tem tréplica, tá? Para ter tréplica, é importante, é imprescindível que tenha havido a réplica. Agora, eu estou usando essas expressões. Alguém não sabe o que é réplica e tréplica? Porque, assim, debate, acusação, debate e defesa. Depois, cada parte tem direito de falar menos tempo. Quando a acusação faz esta nova oportunidade de contraditar a defesa, chama réplica. E aí, tendo a réplica, que a acusação vem depois e fala, é obrigatório ter a tréplica. Tudo bem? Outra coisa legal é a acusação poderá replicar e a defesa triplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário. Aqui eu acho muito legal. Tanto na réplica quanto na tréplica, pode-se ouvir testemunhas de novo. Olha que legal, como assim? As testemunhas permanecem no recinto e tanto na réplica quanto na tréplica, você pode indagá-las de novo, caso tenha havido algum ponto a ser elucidado. Tudo bem? Isso vive caindo em prova de concurso. Outra coisa, qual é o tempo? O tempo destinado à acusação para debate e à defesa para debate é 1h30 para cada parte. E se houver réplica, é mais 1 hora para réplica e outro tanto de 1 hora para réplica. Tudo bem? Então, nos debates, 1h30, 1h30. Réplica mais 1 hora, tréplica mais 1 hora. Se todo mundo fizer uso da palavra integral, são 5 horas. É comum pegar jurado dormindo. É comum pegar jurado dormindo. O jurado dormiu é fundamento até mesmo para dissolver, mandar todo mundo embora. Isso chama dissolver o conselho de sentença. Tudo bem? Doutora, jurado está dormindo? Dissolve. O juiz togado, presidente, ele tem que ter o bom tom de quando verificar que está ficando 1h30 de debate, mais 1h30, para, café, intervalo, porque senão é comum dormir. Outra coisa que é muito importante vocês verem é o seguinte. Havendo mais de um acusador e um defensor, olha que legal, eles combinarão entre si a distribuição do tempo. Se tiver mais de um acusador, como assim? Um promotor e um assistente combinam entre si. Mais de um defensor combinam entre si em comum acordo. Caso não tenha acordo, aí sim o juiz presidente fará a divisão, apenas se não houver acordo, certo? Ótimo. Só um detalhe. Obviamente que, no caso de mais de um acusado, mais de um réu, o tempo
para a acusação e a defesa será acrescido 1 hora. Ou seja, no caso de mais de um réu, 2 horas e meia devendo ser distribuído. E para a defesa também, mais 1 hora, dando 2 horas e meia, devendo ser distribuído. E para réplica e tréplica, 1 hora. Então, gente, é simples. Tempo de debate, 1 hora e meia, 1 hora e meia. Réplica e tréplica, 1 hora, 1 hora. Mas, e se tiver mais de um réu? Aí aumenta 1 hora. Tanto para o debate, quanto para a réplica e para a tréplica. Mas aí esse negócio de tempo, olhem, leiam, decorem o 477. Não vou ficar explicando o que é leitura seca, tá? Voltando aos debates, já falei para vocês a aula passada, mas vale a pena repetir que argumentos de autoridades não poderão serem usados sob pena de nulidade. Quais são eles? Leitura da sentença de pronúncia e decisões posteriores, algema e silêncio. Isso é causa de nulidade. Qual é a consequência? Dissolução do conselho de sentença, redesignando novo. Outra coisa, lembrando vocês, já falamos na aula passada, mas também não se pode ser usado documentos, leitura de documentos que não tiverem sido juntados com 3 dias úteis de antecedência para que a outra parte tenha ciência. 3 dias úteis de antecedência para que a outra parte tenha ciência. Lembrando você que esses têm que ter a ver com o julgamento e não necessariamente documentos que não se relacionem com o objeto do processo. Por exemplo, ao meu ver, a carteira de trabalho do réu pode ser juntada a qualquer tempo, porque ela não faz menção à matéria relacionada ao fato imputado, tá? Mas também há, já conversamos, uma discordância, um dissídio sobre o assunto, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Aí, gente, olha que legal, tanto na réplica quanto na tréplica, ou até mesmo antes, durante os debates, poderão os jurados pedir para que o orador, aquele que está sustentando, indique as folhas ou item sequencial, hoje com o projude, onde está nos autos aquilo que ele está fazendo referência. O cara começa a ler uma coisa, fala, por que está produzido isso? Isso ficou provado? Os jurados podem falar, mas aonde que isso está provado? Eu não estou vendo. Então, é direito do jurado pedir para que indique as folhas, mutatis mutandis, né? Hoje não tem mais folha, item sequencial. Terminados os debates, se houver réplica e tréplica, terminado então, o presidente, o juiz-presidente indaga, vocês estão aptos a julgar ou querem outros esclarecimentos? É legal, faz-se essa pergunta. Se houver dúvida sobre questão de fato, o juiz-presidente faz esse esclarecimento. Como assim, questão de fato? Imagina que a acusação fala, a testemunha disse tal coisa. E a defesa fala, não, a testemunha quis dizer aquilo. Está aqui o ponto controvertido. E aí, é uma questão de fato. O jurado, doutor, eu fiquei com dúvida. O que efetivamente a testemunha disse? Óbvio, o juiz não pode dar a percepção, né? Ele vai fazer a leitura ou mostrar o vídeo. Mas é isso que ele pode fazer. Ele não pode falar, a testemunha disse isso. Ele mostra, certo? Mas vejam, terminados os debates, pergunta-se, vocês estão aptos? Vocês têm alguma dúvida? E se houver dúvida sobre questão de fato, deverá haver os esclarecimentos.
Se não puder ser realizado este esclarecimento, o juiz vai ter que dissolver o conselho de sentença, marcando nova data. Imaginem que o jurado fala, mas eu não entendi. Por exemplo, eu quero ir ver o local e não dá para ir ver o local por alguma razão. Ou eu não entendi tal documento, eu preciso de mais. E aí, gente, dissolve o conselho ordenando que sejam realizadas novas diligências. Certo? Aí vai haver, então, do questionário e sua votação. Os quesitos, esse questionário é os famosos quesitos, porque é por voto. E aí a votação por quesito. Primeiro pergunta-se a materialidade. O crime ocorreu, esse quesito, ele é muito bobo, mas é a materialidade. O crime ocorreu, o crime ocorreu uma tentativa de homicídio, ocorreu um homicídio, depois fulano é autor, primeiro materialidade, depois autoria, e aí nós abrimos um leque para um quesito genérico. O acusado deve ser absolvido. Aqui nós temos até mesmo a possibilidade do perdão. Perdão. Não, ele deve ser absolvido. Eu participei de um júri em que eu falei, como tese de defesa, que é duvidoso se ele foi o autor. Eu não sei. Na dúvida, absolve. Se vocês não tiverem dúvida, perdoem. Faz 17 anos, ele hoje está aqui, podia ter sumido no mundo. Ele tinha 20 anos, hoje está aqui, o filho dele está aqui. Então, perdoem. Esta absolvição abriu o leque para um quesito genérico. Depois, olhem, questão de fato. Existe causa de diminuição de pena? Depois tem qualificadora ou causa de aumento. E aqui até mesmo as agravantes, porque vieram como questão de fato. Lembrando a vocês que, nesse caso, nós temos ainda a votação secreta, ou seja, 7 jurados. Deu 4 sim ou 4 não, suspende. Porque ela é secreta. E aí, vamos lá. Assim que houver a abertura, havendo a decisão por maioria de votos, não precisa abrir todas as cédulas. A hora que deu a maioria já está findado. Aí nós temos encerrada a votação em oportunidade que o juiz poderá, no caso de condenação... Oi, gente, voltei? Voltei? Voltou. Tá. Tinha caído minha conexão. No caso de condenação, o juiz deverá fazer o quê? Primeiro, proferir a pena. Só um pouquinho. Minha conexão está muito ruim. Pena. Agravantes ou atenuantes alegadas no debate na pena. Causas de aumento ou de diminuição. As demais disposições do 387 da sentença, ele vai ter que daí ver os efeitos da condenação. O juiz verificará também se ele pode apelar em liberdade ou mantém a prisão. Isso é causa jurídica, não é o jurado. Absolvição. Manda colocar imediatamente em liberdade se não tiver preso. Revoga as medidas. E, se for o caso, no caso de inimputável, medida de segurança. A sentença é lida e findado a sessão de instrução e julgamento. Ocasião em que o trabalho
É todo determinado que seja constante em ata. Constante em ata. Então, aí, gente, é aí que nós temos terminada a sessão de julgamento. Quero fazer um detalhe. Ainda há a possibilidade hoje de à parte. O que é o à parte? O à parte é quando uma das partes estão fazendo a sustentação oral no debate, está sustentando os seus debates, quando a parte contrária discorda e quer explicar a razão pela qual discorda da sua sustentação. Neste momento, ela requer o à parte. Olha, não foi bem isso que ele disse, não é isso que a testemunha quer dizer. Gente, vejam, para tudo que se faz, cabe 10 tipos de interpretação. Então, no caso de haver aí a discordância, é possível o à parte, desde que seja relacionado àquilo que está sendo falado, àquilo que está sendo dito, certo? A parte pode discordar, porque o à parte você fala assim, eu quero fazer uma parte, me dê a palavra, é dirigido para a parte. E por vezes você fala, eu não te dou a palavra, não. Aí você se dirige ao juiz, que verificará se dá ou não o à parte. Tudo bem? É possível a intervenção de ponto específico pelo tempo de 3 minutos, pela parte contrária, sendo acrescido no final, né? Eu te interrompi 3 minutos, óbvio, paridade de armas. No final, você tem direito a falar mais 3 minutinhos. Tudo bem? Só que saiba, se a parte contrária não der, o juiz fará, então, a interferência. Mas saibam, o à parte, ele não é um instrumento de má-fé. Por quê? Porque muitas vezes o à parte é usado para que você não conclua o raciocínio. A pessoa está lá, a hora que ela está empolgando, a hora que ela está concluindo a parte. Ela começa de novo, a parte. Igual aluno que fica entrando na aula e impedindo a gente de dar aula. Estou brincando, mas é assim, você está concluindo, entrando, tá. Então, cuidado. O à parte, o juiz deverá intervir quando verificar má-fé. Ele tem que ser relacionado exatamente com aquilo que está sendo falado naquele momento, mas não um instrumento para impedir ali o seu raciocínio lógico. Tudo bem? Ótimo. Aí eu pergunto, quanto ao procedimento do júri, restou alguma dúvida? Não? Então, eu vou pedir para vocês me darem um oi para a gente fazer a chamada. E outra coisa, oi. Vão mandando oi para mim no chat. Outra coisa que eu quero falar com vocês nossa, tem alguém me ecoando. Ó, Ó. Estão vendo? Tá, galera, cuidado, quem tá me dando eco, parem com o eco. Só quero falar para vocês um outro detalhe, e aqui eu acho bem legal. Eu costumo advertir muito vocês, meus queridos alunos, sobre a questão da preclusão consumativa. Processo é carga, deliberações, prospecções. E se não for feito no momento oportuno, considero eu que estará precluso. Nesse sentido,
Exatamente nesse sentido é que eu trago para vocês uma observância. Tudo que você for alegar sobre nulidade, por exemplo, o Ministério Público fez uso do argumento de autoridade, falando que o réu é culpado porque ele é perigoso, tanto que foi pedido para manter as algemas. Exceção, a regra é fazer o júri sem a algema, mas se há periculosidade, tem que pôr a algema. Aí o promotor não fala nada da prova, ele só fica falando da algema, da algema. Nós vimos que isso é causa de nulidade. Mas a nulidade tem que ser pleiteada naquele momento, sob pena de preclusão. Tudo bem? Ou você pleiteia no momento, ou é precluso. Tudo bem? Então, cuidado. Tudo que você for alegar de nulidade, depois nós vamos ter aula de nulidade, mas tudo deve ser feito no momento oportuno.